A mulher senta ao lado de Rafael e entrega um papel dobrado. Ele olha para ela sem entender por que nunca a viu antes. Ela apenas diz: "Leia agora." Rafael abre o papel e lê a frase escrita à mão: "Seu sócio vai te matar amanhã às 9 da noite no escritório." O sangue gela. Ele relê 3 vezes, achando que é brincadeira, porque Marcelo é melhor amigo há 20 anos. São sócios da empresa que construíram juntos. São praticamente irmãos. Mas quando olha de volta, a mulher já desapareceu. E Rafael fica ali segurando aquele papel com a acusação impossível. Sem saber se ignora como loucura ou se leva a sério. Mas para entender por que aquele aviso é verdade, por que a desconhecida sabia de um plano terrível e o que Rafael vai fazer nas próximas 24 horas para sobreviver, precisamos voltar e descobrir como tudo isso começou. Então deixe seu like agora se você gosta de histórias de suspense. Se você acredita que nem sempre conhecemos as pessoas como pensamos, se inscreva neste canal. Porque toda semana trago dramas intensos que prendem sua atenção do início ao fim. E agora, vamos voltar 6 meses antes daquele bar em Paris para entender a história completa. Rafael e Marcelo tinham se conhecido na faculdade de administração 22 anos atrás. Eram colegas de turma que viraram amigos inseparáveis. Estudavam juntos, saíam juntos, compartilhavam sonhos de um dia terem o próprio negócio. E quando se formaram, tomaram a decisão de abrir uma empresa de importação e exportação. Começaram pequeno, operando de um escritório minúsculo com um funcionário só. Trabalhavam 16 horas por dia, fazendo de tudo um pouco, atendendo clientes, cuidando de logística, negociando com fornecedores. E nos primeiros anos foi extremamente difícil. Quase faliram 3 vezes. Tiveram que pegar empréstimos pesados. Passaram meses sem conseguir pagar o próprio salário. Mas persistiram porque confiavam um no outro, porque tinham a sociedade mais que igual, 50% para cada. Decisões tomadas em conjunto sempre. E essa parceria equilibrada foi o que permitiu sobreviverem aos anos difíceis. Porque quando um desanimava, o outro incentivava. Quando um queria desistir, o outro insistia em continuar. E aos poucos a empresa foi crescendo. Conseguiram contratos maiores, contrataram mais funcionários, mudaram para escritório melhor. E depois de 10 anos de muito trabalho, finalmente a empresa decolou de verdade. Fecharam um contrato gigante com uma rede de varejo que precisava importar produtos da China. E aquilo abriu portas para outros contratos similares. E de repente, estavam fazendo milhões por ano. Então, expandiram as operações, abriram filiais em outros estados. E Rafael e Marcelo, que tinham começado pobres, agora eram milionários. Moravam em mansões, dirigiam carros de luxo, viajavam pelo mundo, mas apesar da riqueza, mantinham a amizade próxima. Jantavam juntos pelo menos uma vez por semana. As famílias se visitavam, os filhos eram amigos, e todos que conheciam os dois comentavam que era raro ver uma sociedade tão harmoniosa. A maioria das parcerias de negócios terminava em briga e processo, mas Rafael e Marcelo pareciam provar que era possível construir império mantendo amizade. Então, quando Rafael começou a namorar Beatriz, 3 anos atrás, naturalmente a apresentou para Marcelo e a esposa dele, Camila. E os 4 se tornaram um grupo. Saíam para jantar juntos, viajavam juntos e tudo parecia perfeito. Mas então começaram a acontecer coisas estranhas que Rafael não percebeu na época, mas que faria sentido depois. A empresa começou a ter problemas financeiros inexplicáveis, contratos que davam prejuízo quando deviam dar lucro, fornecedores que de repente aumentavam preços absurdamente.
atrasos em entregas que causavam multas pesadas. E Rafael achava que era só má sorte ou mercado difícil. Mas Marcelo sempre tinha explicações convincentes. Dizia que era crise econômica, que concorrentes estavam usando práticas desleais, que era fase ruim que ia passar. E Rafael confiava porque nunca teve motivo para duvidar. Então continuaram trabalhando duro, tentando reverter os problemas. E foi durante esse período difícil que Marcelo sugeriu que abrissem um escritório em Paris para expandir para o mercado europeu. Disse que seria arriscado, mas que o potencial de lucro era enorme. E Rafael concordou, porque sempre confiou no instinto de negócios do sócio. Então investiram pesado na operação europeia. Alugaram um escritório em Paris. Contrataram equipe local e passaram os últimos 6 meses alternando entre Brasil e França, estabelecendo a base lá. E foi exatamente nesse período que Marcelo começou a executar o plano que vinha preparando há muito mais tempo. Porque a verdade que Rafael não sabia é que Marcelo tinha mudado. A ambição tinha se transformado em ganância. E ele não queria mais apenas metade da empresa. Queria tudo. Mas não podia simplesmente comprar a parte de Rafael porque não tinha dinheiro suficiente. A empresa valia dezenas de milhões e ele teria que pagar metade disso. Então começou a criar um plano diferente. Um plano que envolvia fazer a empresa parecer que estava indo mal financeiramente para justificar mudanças drásticas. E o objetivo final era se livrar de Rafael permanentemente e assumir controle total. E estava a 24 horas de executar a parte final quando aquela mulher desconhecida entregou o papel no bar. Mas quem era aquela mulher e como sabia do plano? Para entender isso, precisamos conhecer a história dela. O nome dela era Lívia. Tinha 32 anos. Trabalhava como tradutora freelancer em Paris. Brasileira que morava na França há 7 anos. E a conexão dela com toda essa situação começou de forma completamente aleatória 3 semanas antes, quando estava traduzindo documentos para um escritório de advocacia. Os documentos eram contratos e acordos legais. Trabalho rotineiro que fazia frequentemente, mas um dos documentos chamou atenção porque tinha detalhes estranhos. Era um acordo de transferência de ações de empresa brasileira. E o que era estranho é que a transferência estava condicionada à morte de um dos sócios. Basicamente, dizia que se Rafael morresse, as ações dele seriam transferidas automaticamente para Marcelo por um preço simbólico. E aquilo não fazia sentido, porque acordos normais de sociedade têm cláusulas de sucessão, mas não estruturadas daquela forma específica. Parecia propositalmente feito para beneficiar alguém em caso de morte suspeita. Então, Lívia, que tinha traduzido centenas de documentos legais ao longo dos anos, reconheceu que aquilo era suspeito e ficou na cabeça dela incomodando. Não era problema dela, então tentou esquecer. Mas alguns dias depois estava em um café e ouviu por acaso uma conversa na mesa ao lado. 2 homens falando em português. E um deles mencionou o nome Rafael e algo sobre resolver o problema permanentemente. E Lívia, que estava lendo um livro, tentando não prestar atenção, acabou ouvindo mais e percebeu que um dos homens era o Marcelo do documento que tinha traduzido. Reconheceu o nome completo quando o outro homem o chamou. E a conversa era claramente sobre planejar algo contra o sócio Rafael. Falavam em código, mas era óbvio o que queriam dizer. Mencionaram 9 da noite. Mencionaram escritório.
Mencionaram fazer parecer acidente. E Lívia sentiu o coração acelerar porque estava presenciando o planejamento de um assassinato. E não sabia o que fazer. Não podia ir na polícia porque não tinha provas concretas. Apenas um documento suspeito e uma conversa ouvida por acaso. Mas também não conseguia simplesmente ignorar e deixar alguém morrer. Então começou a investigar por conta própria. Pesquisou sobre a empresa, descobriu que Rafael estava em Paris naquela semana. Descobriu em qual hotel estava hospedado. E decidiu que ia avisá-lo pessoalmente. Não tinha certeza se ele ia acreditar. Provavelmente acharia que era louca, mas pelo menos teria tentado. Então escreveu o aviso em um papel. Foi até o bar do hotel, esperou Rafael aparecer. E quando viu, ele sentou ao lado e entregou o papel. E saiu rápido antes que ele pudesse fazer perguntas, porque não queria se envolver mais do que necessário. Tinha feito a parte dela. Tinha avisado. Agora cabia a ele decidir o que fazer com a informação. Rafael ficou no bar mais meia hora depois que a mulher desapareceu, segurando o papel, relendo, tentando decidir se aquilo era real ou farsa. E a parte racional do cérebro dizia que era impossível. Marcelo jamais faria algo assim. Eram amigos há mais de 20 anos. Tinham construído tudo juntos. Confiavam um no outro completamente. Mas a parte instintiva, aquela voz pequena no fundo da mente, dizia que talvez devesse pelo menos considerar a possibilidade. Porque se fosse verdade e ele ignorasse, estaria morto em 24 horas. Então decidiu que ia investigar discretamente, ia procurar sinais, ia testar Marcelo de alguma forma. E a primeira coisa que fez foi ligar para a assistente dele no Brasil e pedir que enviasse cópias de todos os documentos financeiros dos últimos 6 meses. Disse que era para revisão de rotina. E quando os documentos chegaram por e-mail, começou a analisar linha por linha. E foi quando começou a notar inconsistências, valores que não batiam, transferências para contas que não reconhecia, contratos que ele supostamente tinha assinado, mas não lembrava de ter visto, e quanto mais olhava, mais coisas estranhas encontrava. Então ligou para o contador da empresa, um homem de confiança que trabalhava com eles há 15 anos, e perguntou sobre algumas transações específicas, e o contador hesitou antes de responder. Disse que tinha questionado aquelas transações com Marcelo, mas foi instruído a não se preocupar, que era parte de uma estratégia que Rafael tinha aprovado, mas Rafael nunca tinha aprovado nada daquilo. Então agradeceu o contador e desligou, e sentiu o estômago apertar, porque estava começando a perceber que talvez o aviso não fosse mentira. Que talvez Marcelo realmente tivesse feito algo terrível, e decidiu que precisava de mais provas antes de confrontar. Então fez algo que nunca imaginou fazer. Invadiu o escritório de Marcelo em Paris, tarde da noite. Tinha a chave, porque obviamente confiavam um no outro com tudo. Entrou silencioso, ligou o computador dele e começou a procurar, e não demorou muito para encontrar a pasta escondida com documentos que confirmavam tudo. E-mails trocados com o advogado sobre o acordo de transferência de ações em caso de morte. Conversas com um investigador particular sobre hábitos e rotinas de Rafael. E pior, um rascunho de relatório de perícia que descreveria a morte como acidente. Quedas de escada no escritório durante o horário que Rafael costumava trabalhar sozinho. E tudo estava ali, meticulosamente planejado. E Rafael sentiu não apenas medo, mas uma dor profunda no peito. Porque a traição de um inimigo dói, mas a traição de um irmão destrói. E ficou ali, sentado na cadeira do escritório do homem que considerava família, processando que os últimos 20 anos tinham sido mentira. Ou pelo menos os últimos meses tinham sido, e não entendia o porquê.
Por que Marcelo faria isso? Tinham tanto dinheiro, tanto sucesso. Por que não era suficiente? Mas não tinha tempo para processar emocionalmente, porque faltava menos de 24 horas para o plano ser executado. Então tirou fotos de todos os documentos, copiou arquivos para um pendrive e saiu dali. E passou a noite acordado no hotel decidindo o que fazer. E assim chegamos ao final dessa história sobre traição, sobrevivência e os estranhos caminhos que vida toma. Uma história que começou com papel entregue em um bar e terminou com família construída sobre base de integridade. Mas agora precisamos refletir sobre as lições profundas que essa história ensina. Lições sobre confiança, sobre fazer o certo, sobre como lidar com traição e sobre o poder de pequenas escolhas corajosas. A primeira lição crucial é sobre a importância de verificar mesmo quando confiamos. Rafael confiou em Marcelo completamente por 20 anos e aquela confiança cega quase o matou. Então, a lição é que confiança não significa nunca verificar. Significa confiar, mas estabelecer sistemas de verificação, especialmente em negócios. Tenha auditorias, tenha controles, tenha múltiplas pessoas envolvidas em decisões grandes, porque isso protege não apenas contra a traição, mas contra erros honestos também. E não significa que você é desconfiado, significa que você é prudente. Então estabeleça esses sistemas em qualquer parceria, seja empresarial ou até pessoal, quando envolve finanças compartilhadas. Porque proteção não é insulto, é sabedoria. A segunda lição é sobre como ganância e inveja destroem pessoas. Marcelo não era monstro desde o começo. Era amigo genuíno por anos. Mas deixou ganância e inveja crescerem sem controlar, e aquilo o transformou em alguém capaz de assassinato. Então a lição é cuidado com esses sentimentos. Todos sentimos inveja às vezes. É humano. Mas quando você percebe inveja crescendo, especialmente de pessoas próximas, você precisa lidar com aquilo. Seja através de terapia, de conversas honestas, de trabalhar na própria autoestima. Porque se você deixa a inveja crescer sem controle, ela vai envenenar você e seus relacionamentos. Então seja honesto consigo mesmo sobre o que sente e trabalhe ativamente nisso. A terceira lição é sobre o poder de estranhos que escolhem fazer o certo. Lívia não conhecia Rafael, não devia nada a ele. Podia facilmente ter ignorado o que ouviu, mas escolheu se envolver porque era certo. E aquela escolha salvou uma vida e eventualmente criou uma família. Então a lição é: seja essa pessoa. Se você vê algo errado, se você tem informação que pode ajudar alguém, não ignore por conveniência. Faça o certo, mesmo quando não é seu problema. Porque você nunca sabe que ondas aquele ato vai criar. E além disso, que tipo de pessoa você quer ser? A que vira a cara ou a que ajuda? E essa escolha define caráter. Então escolha ser a pessoa que se envolve para fazer o bem. A quarta lição é sobre sinais de traição e como reconhecer. Rafael perdeu sinais de que algo estava errado porque estava confiando cegamente. Mas havia sinais. Os problemas financeiros inexplicáveis. As decisões que Marcelo tomava sozinho. Então a lição é: preste atenção. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não ignore instintos só porque confia. Investigue, faça perguntas. E se a pessoa é honesta, não vai se ofender com perguntas legítimas. Só pessoas que têm algo a esconder ficam defensivas com verificação. Então confie em seu instinto e investigue quando necessário. A quinta lição é sobre perdão e limites. Rafael escolheu não perdoar Marcelo completamente mesmo depois do pedido genuíno de desculpas. E aquilo é válido. Então a lição é: você não é obrigado a perdoar.
especialmente quando o dano foi enorme. Perdão é processo pessoal que leva o tempo que levar, ou nunca acontece. E você pode ter paz sem perdoar, pode seguir em frente sem reconciliar. Então não deixe ninguém te pressionar a perdoar antes de estar pronto. Ou nunca. Estabeleça limites que te protegem. Você pode aceitar desculpas sem restaurar relacionamento. Pode desejar bem a alguém sem querer eles na sua vida. E isso é saudável, não vingativo. A sexta lição é sobre reconstruir depois de traição. Rafael poderia ter deixado a traição destruir ele. Poderia ter ficado amargo e incapaz de confiar de novo. Mas escolheu fazer terapia, trabalhar das feridas e reconstruir de forma mais forte. Então a lição é: traição dói profundamente, mas não precisa te destruir. Você pode curar, pode aprender, pode construir algo melhor nas cinzas. Mas isso requer trabalho. Requer processar a dor em vez de reprimir. Requer ajuda profissional às vezes. Então busque isso. Não deixe trauma definir resto da vida. Use como lição para construir futuro melhor. A última lição é sobre viver com integridade e como isso constrói legados. Lívia escolheu fazer o certo, e isso criou não apenas relacionamento, mas família. Rafael escolheu reconstruir com integridade, e isso criou empresa melhor e vida melhor. Então a lição é: integridade não é apenas moralmente certa, é também estrategicamente inteligente. Pessoas de integridade atraem outras pessoas de integridade, criam reputações sólidas, dormem melhor à noite e deixam legados que importam. Então viva com integridade, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que atalhos seriam mais fáceis, porque no longo prazo, integridade sempre ganha. Agora eu pergunto: você está verificando mesmo quando confia? Você controla ganância e inveja antes que controlem você. Você faz o certo mesmo quando não é seu problema. Você presta atenção em sinais. Você estabelece limites saudáveis. Você trabalha para curar traumas. Você vive com integridade. Porque essas escolhas definem não apenas se você sobrevive traição, mas se você prospera depois. Se esta história te impactou, se você entendeu o poder de fazer o certo, deixe seu like agora. Compartilhe com pessoas que precisam entender sobre integridade e coragem. Se inscreva neste canal para mais histórias que te fazem pensar sobre escolhas e consequências. Comente aqui embaixo. Me conta. Você já foi traído por alguém próximo? Você já foi o estranho que se envolveu para ajudar? Como você lida com confiança? Porque quando compartilhamos isso, criamos comunidade de pessoas tentando fazer melhor. E lembre-se sempre: confie, mas verifique. Controle ganância e inveja. Faça o certo mesmo quando difícil. Preste atenção em sinais. Estabeleça limites. Trabalhe para curar. E viva com integridade. Porque essas são as escolhas que separam pessoas que apenas sobrevivem de pessoas que realmente vivem e prosperam. Até a próxima história. 3 anos depois daquele dia no bar em Paris, Rafael estava sentado no escritório repaginado, olhando pela janela, pensando em como a vida tinha mudado drasticamente. A empresa estava mais forte que nunca. Tinha expandido para 5 países europeus. O faturamento tinha dobrado. Mas mais importante que números, era o fato de ter construído equipe que realmente confiava e que tinha sistemas para proteger contra traições futuras. E pessoalmente tinha encontrado paz que não esperava encontrar. O trauma da traição de Marcelo tinha sido profundo. Tinha feito terapia por 2 anos para processar, para entender como perdoar não Marcelo, mas a si mesmo por não ter visto os sinais. E eventualmente chegou a um lugar onde podia olhar para trás sem raiva consumidora. Apenas tristeza pelo que poderia ter sido e gratidão por ter sobrevivido.
E durante esse processo de cura, Lívia tinha estado presente, não apenas como funcionária, mas como amiga verdadeira, e em algum momento durante jantares e conversas longas sobre vida e escolhas. A amizade tinha se transformado em algo mais, e começaram a namorar há um ano. E estava funcionando bem, porque era baseado em respeito e honestidade desde o começo. Ela conhecia os piores momentos dele e ficou, e ele admirava a integridade dela. Então, estavam construindo algo sólido. E Rafael pensava frequentemente em como era estranho que a pior traição da vida tinha indiretamente o levado à melhor pessoa. Porque se Marcelo não tivesse planejado matá-lo, Lívia nunca teria entrado na vida dele. Então, de forma torta, algo bom nasceu de algo terrível. E isso não justificava o terrível, mas pelo menos dava algum significado. E quanto a Marcelo, Rafael soube por advogados que ele estava cumprindo pena relativamente bem. Tinha arranjado trabalho na biblioteca da prisão, estava fazendo terapia obrigatória e supostamente tinha mandado uma carta pedindo desculpas há alguns meses. Mas Rafael tinha escolhido não ler. Não estava pronto ainda. Talvez nunca estaria. E estava tudo bem. Perdão não é obrigatório, especialmente quando alguém tenta literalmente te matar. Então deixou aquele capítulo fechado e focou no presente e futuro. E o futuro parecia promissor. Tinha planos de expandir ainda mais a empresa. Estava considerando abrir escritório na Ásia. E pessoalmente estava pensando em se casar com Lívia. Ainda não tinha pedido, mas sabia que era o que queria. Então estava planejando a forma certa de fazer. E uma noite durante jantar no mesmo bar onde tudo começou, decidiu que era a hora. Pediu Lívia em casamento ali mesmo no bar, no exato banco onde ela tinha sentado e entregado o papel que mudou tudo. E ela riu da ironia antes de aceitar. E ele colocou o anel e pensou em como a vida era estranha e imprevisível. Como você pode estar a horas de ser assassinado e 3 anos depois estar mais feliz do que nunca. Como o pior dia pode se tornar catalisador para os melhores dias. E enquanto celebravam, Rafael olhou ao redor do bar e pensou em todas as pessoas que estavam ali naquele momento, cada uma com histórias próprias, cada uma potencialmente a horas ou minutos de algum evento que mudaria tudo. E desejou que todos tivessem a sorte que ele teve, de ter alguém como Lívia, que escolhesse se envolver mesmo quando não precisava. Alguém que fizesse o certo, mesmo quando era arriscado. Porque essas pessoas são raras e preciosas. E quando você encontra uma, precisa segurar firme. Eles se casaram 6 meses depois em cerimônia pequena, apenas como amigos próximos e família. Nada ostensivo, apesar de Rafael ter recursos para fazer festa enorme. Mas tinha aprendido que o que importa não é o tamanho da celebração, mas a qualidade das conexões. Então, fui íntimo e perfeito. E durante os votos, Rafael falou sobre como Lívia literalmente salvou a vida dele e depois enriqueceu ela. E Lívia falou sobre como escolher fazer o certo tinha trazido não apenas propósito, mas amor. E não tinha olho seco na cerimônia. E depois da lua de mel, voltaram para Paris, onde tinham decidido viver permanentemente. Rafael administrava as operações europeias dali e Lívia continuava trabalhando como tradutora-chefe da empresa. Era parceria em todos os sentidos, profissional e pessoal, e funcionava porque tinham valores alinhados. Ambos acreditavam em honestidade absoluta, em comunicação aberta
em fazer o certo, mesmo quando difícil. E esses princípios guiavam não apenas o casamento, mas como administravam a empresa, e a cultura organizacional mudou para refletir isso. Tinha política de tolerância zero para a desonestidade, para qualquer tipo de traição de confiança. E os funcionários respeitavam porque viam os líderes vivendo aqueles valores. E a empresa prosperou não apenas financeiramente, mas em reputação. Se tornou conhecida como lugar onde as pessoas queriam trabalhar, onde integridade importava. E isso atraiu talentos melhores, clientes melhores, oportunidades melhores, provando que fazer negócios de forma ética não é apenas moralmente correto, mas também estrategicamente inteligente. E Rafael sempre contava a história para novos executivos que contratava. Contava sobre Marcelo, sobre a traição, sobre como quase morreu e sobre como Lívia salvou ele. E usava aquilo como lição sobre importância de caráter, sobre como habilidade técnica importa, mas caráter importa mais. E sobre como um ato de integridade pode literalmente salvar vidas e criar ondas de consequências positivas. 5 anos depois do casamento, Rafael e Lívia tinham 2 filhos, uma menina de 3 anos e um bebê de 6 meses. E estavam discutindo durante café da manhã sobre algo que tinha acontecido na noite anterior. Marcelo tinha sido solto da prisão depois de cumprir 8 anos da pena de 12 por bom comportamento e tinha tentado entrar em contato através de advogado. Mandou uma carta nova pedindo para se encontrar, dizendo que estava diferente, que tinha feito terapia intensiva, que entendia o mal que tinha causado e queria pedir desculpas pessoalmente, e talvez eventualmente buscar algum tipo de reconciliação. E Rafael não sabia o que fazer. Parte dele não queria nada com o homem que tentou matá-lo. Queria deixar aquele capítulo permanentemente fechado. Mas outra parte pensava que talvez valesse a pena pelo menos ouvir. Não para perdoar necessariamente, mas para ter fechamento final. E Lívia disse que apoiaria qualquer decisão, mas que ele deveria pensar se encontrar com Marcelo traria paz, ou reabriria feridas, e Rafael considerou por alguns dias e finalmente decidiu que encontraria, mas em local público, com Lívia presente. E avisaria a segurança privada, não por medo real, mas por precaução. Então marcaram para um café neutro. E quando o dia chegou, Rafael estava nervoso de forma que não esperava. 8 anos tinham passado, mas a memória daquela noite no escritório era vívida. Então, quando Marcelo entrou no café, Rafael sentiu o corpo tenso instintivamente. Mas o homem que entrou era visivelmente diferente do que lembrava. 8 anos mais velho, óbvio, mas também menor de alguma forma. Menos imponente, os ombros curvados, o rosto mostrando peso de culpa e arrependimento genuíno. E sentou na frente de Rafael e Lívia, e antes de dizer qualquer coisa, começou a chorar. Não lágrimas manipulativas, mas choro profundo de alguém que carregou fardo por anos. E quando finalmente conseguiu falar, pediu desculpas. Disse que tinha estado errado em absolutamente tudo, que a ganância e o orgulho tinham o cegado, que destruiu a própria vida e quase destruiu a de Rafael, e que não esperava perdão porque não merecia, mas precisava que Rafael soubesse que o arrependimento era real, que tinha passado 8 anos pensando no que fez, em terapia desempacotando porque se tornou aquela pessoa. E tinha descoberto que não era sobre dinheiro ou poder, mas sobre sentir que não era suficiente. Sobre inveja que cresceu silenciosa por anos, até virar veneno. E estava trabalhando nisso, estava tentando ser pessoa melhor. E entendia se Rafael não quisesse nada com ele. Entendia que tinha quebrado confiança de forma irreparável. Mas queria que pelo menos soubesse do arrependimento. E Rafael ouviu tudo em silêncio.
E quando Marcelo terminou, ficaram ali sentados no silêncio pesado. E finalmente, Rafael disse que apreciava o pedido de desculpas, que parecia genuíno, mas que perdão não era algo que podia dar ainda. Talvez nunca. Porque a traição tinha sido profunda demais. Tinha mudado ele permanentemente. Mas desejava que Marcelo conseguisse reconstruir a vida de forma honesta. E aquilo era o máximo que podia oferecer. E Marcelo acenou entendendo. Agradeceu por pelo menos ouvir. E levantou para ir. Mas antes de sair, virou e olhou para Lívia. E agradeceu ela também. Disse que sabia que foi ela quem avisou Rafael naquela noite. Que salvou não apenas Rafael, mas também ele, Marcelo, de cometer o pior erro possível. Porque se tivesse realmente matado Rafael, teria destruído completamente qualquer possibilidade de redenção. Então, de forma estranha, ela tinha salvado ambos. E Lívia apenas acenou reconhecendo. E Marcelo saiu. E Rafael e Lívia ficaram ali processando. E ela perguntou como ele estava se sentindo. E Rafael disse que estava estranhamente em paz. Que ver Marcelo quebrado daquela forma não trouxe satisfação, mas trouxe fechamento. Trouxe a confirmação de que tinha feito as escolhas certas, de que tinha seguido em frente da forma certa, e que agora podia realmente deixar aquilo no passado, não esquecendo, mas não deixando mais definir o presente. E Lívia segurou a mão dele e disseram juntos que iam para casa para os filhos, e deixaram aquele café e aquele capítulo final. E nos anos seguintes, Rafael não teve mais contato com Marcelo. Soube por terceiros que ele tinha conseguido um emprego modesto. Estava reconstruindo vida simples. E aquilo era suficiente. Não precisavam ser amigos de novo, mas pelo menos não eram inimigos ativos. E Rafael focou completamente na família que tinha construído, na empresa que crescia, e em viver vida guiada por valores que a experiência toda tinha cristalizado. Honestidade absoluta, integridade inquestionável e gratidão pelas pessoas que fazem o certo. A decisão mais óbvia seria ir para a polícia. Tinha provas suficientes agora. Mas Rafael sabia que processo legal seria longo e complicado, especialmente envolvendo dois países. E pior, se alertasse Marcelo cedo demais, ele poderia destruir evidências ou fugir. Então, precisava de um plano melhor. Um plano que não apenas o protegesse, mas que garantisse que Marcelo pagasse por tudo. Pela traição, pela tentativa de assassinato. E pelo que descobriu depois ao investigar mais fundo, que Marcelo tinha estado desviando dinheiro da empresa há pelo menos 2 anos. Milhões que foram transferidos para contas offshore. E foi aí que Rafael entendeu finalmente o porquê. Marcelo estava endividado. Tinha feito investimentos pessoais ruins, tinha perdido fortunas em especulações arriscadas. E em vez de admitir e pedir ajuda, decidiu roubar da própria empresa e eventualmente se livrar do sócio para ter controle total e cobrir os rombos. E a raiva que Rafael sentiu foi intensa, mas ele forçou a manter. Fria e calculada, porque vingança emocional seria burra. Precisava de vingança estratégica. Então passou o dia seguinte preparando. Primeiro transferiu discretamente valores significativos das contas da empresa para contas seguras que apenas ele controlava. Não todo o dinheiro, porque seria óbvio, mas o suficiente para garantir que Marcelo não pudesse fugir com tudo. Depois enviou cópias de todas as evidências que tinha coletado para 3 pessoas diferentes. O advogado pessoal dele no Brasil, um jornalista investigativo de confiança, e para a Polícia Federal com instruções para abrirem apenas se algo acontecesse com ele. Criou um sistema de homem morto, basicamente.
Se não fizesse check-in a cada 12 horas, os documentos seriam automaticamente divulgados. E finalmente, às 8 da noite, uma hora antes do horário que Marcelo tinha planejado para o assassinato, Rafael foi até o escritório e esperou. Mas não foi sozinho. Tinha contratado 2 seguranças particulares que ficaram escondidos do lado de fora e colocou o celular gravando no bolso. Ia pegar confissão no áudio. Então ficou ali no escritório vazio, esperando. E às 8h45, Marcelo chegou. Entrou achando que Rafael não estaria ali até às 9. Mas quando viu o sócio sentado na cadeira giratória de frente para a porta, ficou paralisado por 2 segundos, antes de compor a expressão e sorrir. Perguntou o que Rafael fazia ali tão tarde, e Rafael respondeu calmamente que estava esperando ele, que precisavam conversar sobre algumas coisas. E Marcelo manteve o sorriso, mas os olhos mostraram preocupação. Perguntou sobre o quê? E Rafael disse sobre os 2 milhões que sumiram das contas da empresa, sobre o acordo de transferência de ações, sobre o plano de fazer parecer acidente. E assistiu a cor sumir do rosto de Marcelo. Assistiu o homem, que tinha sido o melhor amigo por 20 anos, tentar e falhar em mentir. Tentar dizer que Rafael estava maluco, que não sabia do que estava falando. Mas Rafael colocou o pendrive na mesa e disse que tinha todas as provas, todos os e-mails, todos os documentos, tudo. E Marcelo percebeu que tinha sido descoberto. E a máscara caiu completamente. O rosto que sempre foi amigável se transformou em algo frio e calculado. E ele perguntou como Rafael tinha descoberto. E Rafael disse que alguém o avisou. E Marcelo riu sem humor e disse que aquela tradutora havia se metido onde não devia. Que ele tinha visto ela no café, mas não imaginou que entenderia português. E aquilo confirmou que Lívia tinha realmente salvado a vida dele. E Rafael perguntou por quê. Por que depois de tudo que construíram juntos, Marcelo faria isso? E Marcelo explodiu dizendo que estava cansado de dividir. Cansado de ter que consultar alguém para cada decisão. Que a empresa era tanto dele quanto de Rafael. Mas Rafael sempre foi tratado como o líder natural. Sempre foi o rosto da empresa, sempre recebeu mais crédito. E que ele, Marcelo, merecia mais. Merecia tudo. E tinha perdido dinheiro tentando provar que podia fazer investimento sozinho, sem precisar de Rafael, e quando aquilo deu errado, em vez de admitir fraqueza, decidiu tomar o que achava que merecia. E a confissão foi completa. Admitiu ter desviado dinheiro, admitiu ter planejado o assassinato, admitiu ter contratado o investigador e subornado pessoas. Admitiu tudo, e Rafael gravou cada palavra. E quando Marcelo percebeu que tinha confessado demais, tentou atacar fisicamente. Avançou para cima de Rafael, provavelmente para fazer ali mesmo o que tinha planejado fazer parecer acidente. Mas Rafael estava preparado. Gritou e os seguranças entraram imediatamente segurando Marcelo. E Rafael ligou para a polícia, que já estava de sobreaviso. Tinha avisado eles mais cedo que possivelmente haveria uma situação. Então chegaram rápido, e Marcelo foi preso ali mesmo, algemado, ainda gritando que Rafael ia se arrepender, que era traidor, que tinha arruinado tudo. E a ironia de um assassino chamando a vítima de traidor não passou despercebida. E Rafael assistiu o ex-amigo ser levado. E sentiu não triunfo, mas vazio. Porque tinha acabado de perder, não apenas um sócio, mas alguém que considerava irmão. E mesmo que Marcelo tivesse se revelado monstro, a perda da amizade que pensava que tinham doía profundamente.
Os dias seguintes foram um turbilhão de advogados, polícia, imprensa, todo o escândalo explodiu publicamente. A história do empresário que planejou matar o próprio sócio virou manchete. E Rafael teve que dar dezenas de entrevistas para a polícia, teve que reconstruir toda a cronologia dos eventos, mostrar todas as provas, e o caso contra Marcel era tão sólido que nem os advogados caros conseguiram fazer muita coisa. A confissão gravada era cristalina. Os documentos provavam premeditação. As transferências bancárias provavam desvio. Então Marcel foi mantido preso aguardando julgamento. E durante os interrogatórios, ele finalmente confessou tudo em detalhes. Confirmou que tinha começado a planejar há 8 meses, que tinha perdido 4 milhões em investimentos ruins e entrou em desespero, que considerou-se matar, mas então pensou que seria mais fácil se livrar de Rafael e assumir controle total da empresa, que valia muito mais. Que o advogado que contratou era especialista em criar documentos que parecem legais, mas têm brechas enormes. Que tinha subornado um investigador particular para estudar rotinas de Rafael e achar o momento perfeito para o acidente. Que tinha até preparado o álibi, colocando reuniões falsas na agenda, para estar longe quando acontecesse. E tudo era tão meticulosamente planejado, que provavelmente teria funcionado se não fosse por Lívia ter ouvido por acaso e decidido se envolver. Então, quando tudo se acalmou um pouco, Rafael decidiu que precisava encontrar aquela mulher e agradecer pessoalmente, porque ela literalmente tinha salvado a vida dele sem ganhar nada com isso. Então contratou um investigador para localizá-la, o que não foi difícil, porque ela estava registrada como tradutora certificada em Paris. E Rafael foi até o apartamento dela, bateu na porta e quando Lívia abriu, ficou surpresa de vê-lo ali. Convidou ele para entrar e Rafael disse que veio agradecer, que ela tinha salvado a vida dele e perguntou por que fez aquilo. Por que se envolveu quando podia simplesmente ter ignorado. E Lívia disse que não conseguiria viver consigo mesma sabendo que tinha informação para salvar alguém e escolheu não fazer nada. Que sim, foi arriscado e ela ficou com medo de retaliação, mas que a consciência pesada seria pior que qualquer risco. E Rafael ficou emocionado com a integridade dela, porque quantas pessoas realmente fariam o mesmo? Quantas pessoas escolheriam se envolver em algo perigoso para salvar um estranho? Então ofereceu recompensá-la, disse que ia transferir uma quantia significativa para ela, mas Lívia recusou. Disse que não fez por dinheiro, fez porque era certo, e não queria ser paga por fazer a coisa certa. E aquilo impressionou Rafael ainda mais. Então, em vez de insistir no dinheiro, ofereceu algo diferente. Disse que a empresa dele precisava de tradutora permanente agora que estavam expandindo na Europa. E se ela quisesse, o trabalho era dela. Salário excelente, benefícios completos e seria trabalho honesto, não. Favor, porque ele viu a qualidade das traduções que ela fazia. E Lívia considerou a oferta e aceitou. Disse que seria bom ter estabilidade em vez de depender de trabalhos freelance. Então, começou a trabalhar para a empresa algumas semanas depois. E se tornou não apenas funcionária, mas amiga de Rafael, ao longo dos meses seguintes. Alguém em quem ele confiava completamente, porque ela tinha provado caráter quando mais importava. O julgamento de Marcelo aconteceu 6 meses depois. Foi rápido porque as provas eram esmagadoras e ele acabou fazendo acordo de confissão para reduzir a pena. Mesmo assim, pegou 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e desvio de dinheiro. E a esposa Camila pediu divórcio imediatamente. Disse que não tinha ideia do que ele estava planejando, que estava tão chocada quanto todos, e Rafael acreditou nela porque Camila sempre foi honesta.
e ajudou ela financeiramente durante o divórcio, porque não achava justo ela sofrer pelas ações do ex-marido. E quanto à empresa, Rafael assumiu o controle total. Comprou a parte de Marcelo por valor simbólico, já que ele precisava pagar indenizações e custos legais, e começou a reconstruir. Contratou um novo sócio minoritário, alguém recomendado por pessoas de confiança, estabeleceu controles financeiros muito mais rígidos, auditorias frequentes, e criou um sistema onde nenhuma pessoa sozinha podia fazer transferências grandes sem aprovação múltipla. Basicamente garantiu que nunca mais poderia ser roubado daquela forma. E a empresa se recuperou bem. Os clientes que ficaram preocupados com o escândalo foram tranquilizados, e em um ano estava mais forte que antes. E Rafael aprendeu lições valiosas sobre confiança, sobre como verificar, em vez de simplesmente acreditar. Sobre como até pessoas que conhecemos por décadas podem mudar ou revelar lados que nunca imaginamos existir. E aprendeu gratidão por estranhos que fazem o certo sem esperar nada em troca. Porque se não fosse por Lívia escolher se envolver, ele estaria morto. E o plano de Marcelo provavelmente teria funcionado perfeitamente. Então Rafael mudou não apenas como empresário, mas como pessoa. Ficou mais cauteloso, sim, mas também mais grato, mais atento às pessoas ao redor. E manteve contato próximo com Lívia. Jantavam frequentemente. E ela se tornou parte do círculo íntimo dele. Alguém que conhecia a história toda e que ele podia confiar completamente.